E aí, meus queridos, tudo bem? Uma coisa que você não consegue escapar é de uma coisa chamada codinome. É o apelido. Então não adianta. E detalhe, quanto mais você se irritar com o apelido, aí é que o pessoal cai na sua pele. O negócio é você não ignorar. Eu, quando estava no primário, né, o meu apelido era Pé de Anjo, Pezão. Depois, quando fui para o segundo grau, aliás, não, para o ginásio, aí era Maguila, o Gorila, esse era meu apelido. E tinham outros colegas nossos que tinham apelido, por exemplo, tinha o Feijão. O Feijão era um escuro, o cara era muito preto. E o olho dele era branquinho, então parecia um feijão. Feijão todo preto com aquele, né, com um olhinhozinho branco, né? Então tinha o Feijão. Tinha o Saldanha era um colega aqui nosso, que o cara lia o Jornal dos Esportes toda segunda-feira. Então ele sabia tudo sobre esporte, só que para jogar bola ele era um bosta. Mas ele sabia quanto é que foi o Tunaluso contra não sei quem lá. Ih, foi tanto, não sei quanto, tantos pagantes, tantos pularam a roleta. O cara manjava tudo de futebol. Aí existia, né, o Saldanha, né, comentarista de futebol. O próprio dele era Saldanha. Quando eu fui para o quartel, meu apelido lá era Tropeço, da família Adams. Aí tinham outros lá com apelido, né? Tinha um lá que chamava de Siri, que na realidade não era para ser Siri, era para ser caranguejo, porque ele tinha as pernas compridas, entendeu? E cabeluda pra caçamba. Então parecia um caranguejo, só que a gente chamava ele de Siri. Tinha o cara de cavalo, tinha o Lula Leré, que tinha um cabeção gigantesco, era o Lula Leré. É isso, tinha o Rosa, que o sobrenome deu, o nome de guerra dele era Rosa, então eu chamava ele de Rosa, né? Então tinha o Rosa, tinha o Adalgisa, tinha o Queixada, cara, tinha um queixo gigantesco. Bom, quando eu saí das Forças Armadas, não, tinha também lá os três mais altos do quartel, era eu, e tinha um negão, grandão, e um brancão, grandão também. Nós fazíamos parte do pelotão especial. O meu era Tropeço. Esse negão grandão era de Morrier. E o grandão brancão, Chanceler, que eram duas marcas de cigarros. Um cigarro era preto e comprido, o outro era branco e comprido. Então eram o Chanceler, o de Morrier e o Tropeço. Aí quando eu saí das Forças Armadas, fui trabalhar no banco. Lá no banco a maioria dos apelidos tinha a ver com o jogo de bicho. Então lá nós tínhamos o 13. O 13 era um senhor lá, né, que diziam que a mulher dele era uma galinha. Então ele era o galo. Tinha o 17. 17 é macaco. Porque na realidade o cara só gostava de sacanagem. Então a gente chamava de 17. Tinha o 19. 19 era o gato. Era um cara que todo o material de escritório que tinha na nossa sala, ele levava para casa dele. Então ele tinha envelope, tinha papel ofício, caneta, borracha, régua, tudo que você imaginava de material de escritório tinha na casa dele. Então ele chamava ele de gato. Lógico que tem o 24, né? Todo lugar tem o 24. Tinha a 25, a vaca, ela também tinha. Tinha um gerente nosso lá, chamava ele, era parecido com o Abelardo Chacrinha Barbosa. Então o apelido dele era Chacrinha. Tinha um senhor lá que não gostava de tomar banho. Aí ele era o 18, que 18 no jogo do bicho é porco. Entendeu? E o meu apelido lá era só grandão. O pessoal tinha medo de mim. Achava que eu era meio violento, né? Aí não botava muito apelido em mim, não. Aí minha pessoa me chamava só de grandão. Mas o restante do pessoal, todo mundo tinha esses apelidos assim, né? Depois que eu não fui, saí, né, do banco, aí comecei a dar aula, né? Aí meu apelido, Professor Aloprado, ou o Sherman. O pessoal dizia que eu era muito grandão, né? Forte pra cacete, né? Quase 150 quilos. Então eu era o Sherman, né? O professor aloprado. E eu, como professor, eu sempre me referi a alguns alunos, nem sempre é aquele aluno que você tem mais afinidade. Eu sempre me referia com eles com apelido. Tinham duas irmãs gêmeas, Sil e Silvana, vou chamar de figurinha repetida.
Tinham dois irmãos gêmeos na turma da noite, que eu chamava de Patati e Patatá. Tinha um que tinha cara assim de pessoal do Oriente Médio, aí eu chamava ele de terrorista. Tinha um que eu chamava ele de coelho, por causa de uma sacanagem que eu fiz com ele, né? Tô falando sobre o animal que transa uma vez por ano, né? E tal, só, e ri muito, né? E de tudo, né? E come besteira, né? Come M, né? E ele falou assim: ah, é o coelho? Não, que coelho, rapaz, é hiena. Aí eu passei a chamar ele de coelho, né? E outros mais, entendeu? E outros mais. Cara, o que eu mais tinha era botar apelido. Tinha aluno que ele vamos dizer assim, se acostumou tanto com o apelido que eu botei nele, que ele acabou adotando. E o apelido dele era Salmão. Uma vez ele ligou para mim para tirar uma dúvida, aí falou o nome, o que quem tá falando é o fulano, Salmão. Eu falei assim, porra, aí que eu fui saber que era Salmão. Até ele adotou. E tinha um colega nosso lá, professor, que dava aula, que o apelido do cara era Castelo. Mas por que Castelo? O nome dele não tinha nada a ver com Castelo, era Benedito Bezerra de Araújo. Mas como ele era parecido com o presidente Castelo Branco, todo mundo só conhecia ele como Castelo, ninguém sabia o nome dele. E aqui na minha rua, né, todo mundo me conhece como Zinho. Aí todo mundo achava que meu nome era Luiz, né, Luizinho, né? Mas não, é Zinho, mas o meu nome é Lourival. Aí um ou outro que sabe que meu nome é Lourival, costuma aqui me chamar de Louro, né? Mas o meu apelido aqui, né, que é desde a infância, é Zinho. Então apelido não adianta você querer escapar, entendeu? Ah, não, não pode, é bullying. Que bullying o caçamba, pô, isso aí é coisa de Nutella, pô. Isso aí faz parte da nossa vida. Agora, aproveitando, fala pra mim, quais foram os apelidos que você já teve até hoje? Eu quero saber.